João capítulo 8, irmãos. Um texto muito conhecido de todos nós, de todos quantos são afeitos à palavra de Deus, mas que nesta manhã nós cremos que pela misericórdia e pela unção do Espírito Santo, mais uma vez ele vai falar ao nosso coração. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. É a palavra do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Eu sou um amante da língua portuguesa e da literatura. Não poucas as vezes me pego lendo e refletindo sobre sonetos e poesias as mais diversas. E nesta manhã eu gostaria de, à guisa de introdução, trazer ao seu coração um soneto lindo de Vinícius de Moraes, chamado Soneto de Separação. Eu vou pedir ao meu irmão querido que exponha para nós. Soneto de Separação. Ele diz assim: De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Sensacional, irmãos. Eu não sei se você ama esse texto como eu, mas este texto é lindo porque o eu lírico, o eu poético, que está envolvido no ambiente do contexto em que esta mensagem é construída, está a se despedir numa cena de porto, em que ele vê as espumas na água, a cena, há lágrimas porque há pranto. E tudo isso interrompe uma sequência linda de amor, de romance. E tudo isso acontece de repente, não mais que de repente. Porque é assim, na minha vida e na sua vida, nesta jornada que nós caminhamos aqui na face da terra, as coisas nos acontecem de repente, não mais que de repente. Tudo caminha bem até que toca o telefone. E do outro lado, uma voz trêmula, angustiada, nos traz uma notícia complexa, difícil de digerir. E aquele dia que era tranquilo, de repente, não mais que de repente, se agita. Como que, por outro lado, por uma outra perspectiva, você acorda um tanto sumbático, com o coração pesado,
E de repente, não mais que de repente, o Senhor ministra ao seu coração e você contempla o sorriso de um filho, o sorriso de um neto. E aquele sorriso ilumina a sua jornada e aquele momento que era tenso, de repente, não mais que de repente, passa a ser um momento iluminado e feliz. É assim. Nós vivemos em uma oscilação diante daquilo que está à nossa volta. E o texto que nós lemos, de João 8, é um texto em que, de repente, não mais que de repente, o cenário muda muitas vezes. Eu gostaria que o nosso irmão passasse agora, pensando a história, volta um pouquinho. Pensando a história. Todos nós conhecemos a história narrada em João 8, mas nós precisamos aprofundar um pouco e olhar com um pouco mais de detalhes para aquilo que acontece neste contexto. Os babilônios e os assírios consideravam o adultério como um crime capital, um crime passível de morte, porque o adultério era um crime contra a propriedade do marido. O marido era dono da mulher. No pior sentido que você pode imaginar. Então, o adultério era um crime contra este senso de propriedade. O adultério era um crime severo. Mas na lei de Deus, não há mais a referência ao crime de propriedade, mas é um crime contra a santidade do próprio Deus. Ele continua sendo visto na palavra do Senhor como algo severo, como algo que atenta à santidade do corpo. E aí conta-nos o texto que, num dado momento, uma mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Fico eu a pensar, se ela foi surpreendida em adultério, onde é que estava o homem que com ela adulterava? Uma vez que o livro do Levítico, capítulo 20, no verso 10, diz que adúltero e adúltera deveriam ser apedrejados. Não sem razão, o próprio texto sagrado diz que os fariseus expuseram aquela mulher naquela situação porque queriam ter de que acusar Jesus. Isso aqui tem cara de ajuste, de arrumação dos fariseus para deixar Jesus numa situação complexa. E nós precisamos compreender um pouco o que acontecia na sociedade do primeiro século. Pouquíssimas pessoas eram condenadas por adultério. Eles tergiversavam, eles conversavam no entorno do tema. Poucos eram condenados. Eles discutiam, por exemplo, que tipo de adultério era aquele. Se era um adultério com mulher casada, filha de sacerdote, com uma virgem prometida. Veja, eles deixam de tratar do adultério para tergiversar, para elucubrar a respeito do que tipo de adultério. Uma outra coisa que acontecia na sociedade do primeiro século. A palavra do Senhor nos diz, no livro do Levítico, no verso 20, no capítulo 20, no verso 10, que eles deveriam ser apedrejados. Mas a sociedade do primeiro século começou a discutir a respeito de qual é a sentença de morte. Apedrejamento, enforcamento, fogueira. Ou seja, a sociedade do primeiro século não tinha mais o hábito de condenar por adultério de uma forma tão fácil. Aliás, os rabinos instituíram uma regra que era a seguinte: se alguém estivesse em adultério, esta pessoa tinha que declarar literalmente esta frase: eu sei e não me importo, eu assumo as consequências. Para que ela pudesse ser condenada, ela tinha que ser apanhada em adultério e declarar literalmente esta frase. Ora, a sociedade do primeiro século, então, não condenava mais por adultério. Então, aqueles fariseus levam esta mulher à presença do Senhor Jesus, como que numa pergunta de Enem, numa pergunta de concurso público. E colocam a mulher e dizem: Jesus, é o seguinte, a lei manda que ela seja apedrejada. O Senhor fala o quê? Veja, se o Senhor Jesus fala, condena, apedreja, ele seria tratado como mais cruel do que a sociedade de sua época.
Se ele fala, perdoa, tenham misericórdia, ele ia ser taxado de não cumprir a lei de Moisés. Ou seja, não tinha resposta, irmãos. E é por isso que genialmente, maravilhosamente, o Senhor se abaixa, sem responder, e começa a escrever no chão, e não vamos elocubrar a respeito do que ele escrevia, ninguém sabe. Eu já vi pregação sobre o que Jesus escrevia no chão, irmão. A palavra de Deus não diz. O que acontece é que enquanto ele escrevia, as pessoas começaram a pressioná-lo. E aí, Jesus, o que o Senhor diz? Ela foi apanhada em adultério. E o Senhor Jesus se coloca de pé e diz, vamos fazer o seguinte. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, volta-se abaixo, continua a escrever, e eu gostaria que você viesse comigo aqui no templo. Eu imagino barulhos de pedras caindo. Eu imagino barulhos no chão de pessoas fazendo meia volta. Eu imagino barulhos de pessoas caminhando para longe daquela cena. E eu imagino o coração daquela mulher, de repente, não mais que de repente. Aquela que seria apedrejada estava sendo salva. E isto me faz pensar, irmãos, porque todos nós somos expostos ao pecado. Só que o Evangelho vem ao nosso coração, por meio do Senhor Jesus Cristo e hoje por meio da sua palavra, a mudar a nossa vida, a alimentar o nosso ser, a transformar a mim e a você. E eu gostaria de pensar com você nessa manhã a respeito das implicações do Evangelho. Uma vez que a Igreja Unida vive há tanto tempo pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, quais são as implicações de viver o Evangelho de Jesus? É sobre isso que eu quero pensar com você, olhando para este texto, porque presbiterianamente o Senhor Jesus se pronuncia 3 vezes. Eu tenho para mim, irmãos, que Jesus era presbiteriano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era muito presbiteriano, irmão. E neste contexto ele se pronuncia 3 vezes, mostrando para nós as implicações de viver diante dele. E a primeira implicação do Evangelho é que o Evangelho gera para nós um olhar para dentro. O Evangelho gera para nós uma autoanálise. Veja, eu não quero tratar o termo análise na perspectiva, no viés e no olhar de Freud. Não é isso. Eu quero falar de análise no sentido de percepção, de compreensão, de um olhar para dentro. Sim, o Evangelho do Senhor Jesus, quando aquela mulher foi exposta, colocada diante dos outros, na condição de ela é a pecadora, ela é a adúltera, ela é que deve ser condenada, a pergunta do Senhor, a fala do Senhor, a proposta do Senhor é a seguinte, vamos fazer o seguinte, irmãos? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A proposta do Senhor é, seria possível você olhar para dentro de você e em vez de olhar para a vida dela? É interessante como nós somos invadidos por pensamentos do tipo, seria tão bom que meu pai estivesse aqui nesta manhã. Seria tão interessante que a minha namorada, que a minha noiva, que o meu marido, que a minha esposa estivessem aqui e ouvissem essa palavra do pastor Roster. Meu irmão, a palavra para mim e para você, a reflexão trazida por Jesus no Evangelho é que o Evangelho faz eu e você olharmos para dentro de nós. Não existe o Evangelho que te leve a olhar para o outro. Apologética é o 2º capítulo. Olhar para as heresias alheias é a 2ª parte. Em primeiro lugar, a proposta do Evangelho é para tudo e olhe para o seu coração. O que acontece é que esta visão não é uma visão muito confortável, amado. E se você tem dificuldade de compreender bem isto, abra lá a Bíblia em qualquer página, mas olhe lá também as Institutas de João Calvino. O primeiro tomo fala exatamente dessa questão do quanto o homem é deplorável. E até quando o homem acerta, ele está errado, porque as intenções são equivocadas. O Evangelho faz com que a gente tire os olhos dos outros e olhe para dentro de nós. Olhe para a sua própria vida.
para as suas intenções, para as suas palavras, para os seus relacionamentos. Porque diante do Evangelho, a luz se acende ao nosso redor e dentro de nós ilumina cantos obscuros da nossa existência. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, que não há justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Certa vez eu disse num púlpito que aquela igreja era composta de miseráveis pecadores. Fui procurado no final do culto. Pastor, eu gostaria de pedir uma coisa para o senhor. Falei, pois não? Não diga que nós somos formados por miseráveis pecadores. Falei, por quê? Porque isso é muito duro, pastor. Falei, então eu vou dizer que eu sou um miserável pecador sozinho. Porque é difícil. É difícil compreender que aquela justiça que nós dizemos professar, aos olhos do Senhor, são trapos de imundícia. É difícil olhar para dentro e dizer que os pensamentos que eu tenho no coração e na mente são construídos por uma mente pecaminosa, caída em Adão. E é engraçado que isto para nós deveria soar natural, afinal, nós cremos na total depravação do homem. Não é este o T do Tulip? O Evangelho do Senhor Jesus nos faz olhar para dentro de nós, para que nós vejamos o quão longe nós estamos da salvação, da redenção por nós mesmos. É impossível. A adúltera só pode respirar alentada quando ela compreende que ela caminha longe de Jesus. O mentiroso só pode respirar alentado quando ele compreende que isso é um equívoco e ele comete esse equívoco porque ele caminha longe de Jesus. Em primeiro lugar, o Evangelho tem essa implicação. A implicação de não olhar para a vida da adúltera, mas olhar para a vida de cada um de nós. Mas, em segundo lugar, o segundo pronunciamento do Senhor Jesus é lindo. Ele fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. A segunda implicação do Evangelho é que, uma vez olhando para dentro de nós, pela perspectiva da cruz, pela perspectiva do sangue derramado, nós temos paz. E é isto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente nisto, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Temos paz com Deus. E isto se dá por meio de Jesus Cristo, irmão. Você pode olhar para dentro de você e ver-se como alguém caído, pecador, que só maquina aquilo que não é bom, que só sente aquilo que não é bom, mas uma vez apresentando este coração diante do Senhor, por meio do sacrifício dele na cruz, do seu sangue derramado, nós somos alcançados pelo perdão que só há nele, somos alcançados pela redenção, pela nova vida que só pode ser encontrada em Jesus. É por isso que nós conseguimos olhar para dentro, porque nós olhamos para dentro pelas lentes, pelo viés, pelo novo e vivo caminho da cruz. Nós somos perdoados, irmão. O Evangelho gera paz na gente. Eu fico pensando naquela mulher que de repente, não mais que de repente, estava sendo acusada. De repente, não mais que de repente, ela começa a perceber que os seus acusadores vão embora. Mas num lapso de autoconsciência, de repente, não mais que de repente, ela percebe que todos
Aqueles que não poderiam condená-la foram embora, mas um estava ali e podia condená-la porque ele era justo e é justo. E fico imaginando aquele coração acelerado. Todo mundo saiu daqui. Eles não podiam, mas este aí é correto em tudo que faz. E a fala deste que é correto em tudo que faz, que é santo e reto, no qual não há sombra de variação, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele falou para ela: eu não condeno você, eu amo você. Sabe, irmãos, nós lemos o texto de Paulo aos Romanos no capítulo 8, quando ele enumera lá os aspectos que nada pode nos separar do amor de Deus. Existe um aspecto ali que me chama a atenção. Ele fala que as coisas do presente e nem as do porvir, mas ele não trata da perspectiva do passado. É óbvio que o passado também não pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o passado pode embaçar o nosso olhar com relação àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Pode amargurar a nossa alma. E pode ser que você esteja aqui nessa manhã com o coração aflito por algo que você fez ontem, há um mês, há 10 anos. Pode ser que nessa manhã você tenha acordado e o diabo tenha acusado você, porque ele é especialista nisto, dizendo: você não é digno de subir a esse púlpito, você não é digno de pisar os pés na Igreja Unida, você não é digno. E quando o diabo brincar de acusar o seu passado, entre na brincadeira e mostre o passado dele. Fale para ele que há 2000 anos atrás ele foi esmagado na cruz do Calvário e que há perdão para a minha vida e para a sua vida em Cristo Jesus. Mas não entre só apontando o passado dele, não. Aponta para o futuro dele. Existe um filme que os jovens devem conhecer, Alexandre certamente, que era da minha juventude, há pouco tempo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Às vezes a nossa consciência brinca assim com a gente. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez semana passada. Eu sei o que você fez antes de vir para a igreja. E a palavra do Senhor nos diz, em 1 João capítulo 1, no verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira implicação do Evangelho é que ela faz com que nós olhemos para nós mesmos. A segunda implicação do Evangelho é que, uma vez olhando para nós mesmos pelas lentes da cruz, nós temos paz com Deus. Mas existe ainda um último pronunciamento do Senhor Jesus. Vai e não peques mais. A terceira implicação do Evangelho é que o Evangelho necessariamente gera para mim e para você transformações. Vai e não peques mais. Veja, o Senhor não orientou aquela mulher a que ela deixasse de cometer pecados. O Senhor a orientou a deixar de ser adúltera. Porque falhas e equívocos ela continuaria cometendo. Mas a orientação do Senhor é: não caia mais nesse pecado. Afinal de contas, arrepender tem a ver com isto. Não sei se você sabe, se você já parou para pensar sobre, mas arrepender é uma palavra formada por dupla prefixação. Para aqueles que não gostam da língua portuguesa e cometem este pecado, nesta palavra você tem dois prefixos. Arrepender. Pender é cair. Aquilo que pende é aquilo que cai. O A é de privação, de negação, não. E o re é de ação repetitiva. Então, não cair de novo. Arrepender é assumir diante de Deus que nós não queremos cair de novo.
A transformação do servo de Deus se inicia pela obra do Senhor Jesus, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, que nos leva a um caminho de arrependimento, coloca nos nossos lábios palavras de arrependimento, sentimento de arrependimento, e nos coloca firmes e rijos num caminho constante de arrependimento, de renovo, de recomeço nele. É por isso que a palavra do Senhor para mim e para você não é a palavra da Gabriela. Já que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, o Evangelho do Senhor gera para mim e para você uma transformação que não tem a ver com as pressões de fora. Com aquilo que eu tenho no coração, na tentativa louca, alucinada, idiosincrática de apoiar e de me apoiar naquilo que está à minha volta. O Evangelho gera para nós mudanças e transformações de dentro para fora, por meio do Espírito Santo que em nós habita. Não sei como é que é aqui em São Paulo, mas o seminário lá do Rio é complexo. Aqui deve ser menos complexo, porque é São Paulo. A gente peca no seminário, irmão. Cadê Davi? Davi é um filho do coração. Sou muito amigo do pai de Davi, da mãe. É um servo de Deus, um filho do coração. Mas, Davi, seminário é um lugar tenso, né, irmão? A fé da gente é chacoalhada assim, ó. Aí conta-se a história de um seminarista presbiteriano que cometeu um pecado muito sério. Sabe aqueles? Pois é. E aquele pecado, somente ele, Deus, que sabe de todas as coisas, e o diabo sabiam. Ele guardou esse segredo na alma. E ele pensou assim: louvado seja o nome do Senhor, nós somos tradicionais, reformados, calvinistas, somos presbiterianos, não temos esses movimentos de revelação, essas coisas. Ninguém vai revelar nada do que eu fiz. Ele nunca louvou tanto a Deus por ser presbiteriano. Foi ordenado, assumiu a sua igreja com aquele peso no coração, irmão. E aí ele está lá um dia ministrando e ele vê entrando pela sua porta uma irmã tipicamente desse segmento mais pentecostal. Ele está aqui pregando com o coração apertado, pensando: Jesus. No final do culto, a irmã chega para ele e fala: pastor, meu marido veio transferido e nesta cidade não há igreja da qual eu faço parte, eu gostaria de congregar aqui. Aquele suor gelado. Tudo bem, irmã? Você tem algum ministério específico? E ela falou: pastor, eu tenho. Lá na igreja de onde eu venho, eu sou chamada de irmã raio-x. Eu olho para as pessoas e digo as coisas da vida dela. E ele começou a orar no seu íntimo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí ele puxou a irmã para o canto e falou assim: irmã, eu cometi um pecado muito sério. É melhor ele falar, né? Na época do seminário. E se a senhora falar com Jesus, ele fala com a senhora sobre isso que eu fiz? Aí a irmãzinha falou assim: por misericórdia, ele fala. Então eu vou orar pelo senhor essa semana. E aquela semana para aquele pastor durou anos. E o culto da semana seguinte, ele foi correndo para a porta. E a irmã saindo, ele já pegou a irmã pelo braço e levou para um canto. Porque vai que ela revela ali, né, irmão? Acabou o ministério. Ele levou ela para um cantinho e falou: minha irmã, você orou pelo seu pastor essa semana? Aí ela falou assim: orei, pastor. E você perguntou a Jesus pelo meu pecado da época do seminário? Ela falou assim: sim, pastor. E ele mandou eu dizer para o senhor algo muito específico sobre essa situação. O pastor com o coração já saindo pela boca. O que ele falou? Ele mandou o senhor descansar no poder que há no sangue dele. Porque nem ele mesmo lembra daquilo que o senhor fez. O que acontece, queridos, é que esta
é apenas uma ilustração, mas de uma verdade muito profunda. Há poder no sangue de Jesus para cobrir pecados e para transformar a nossa vida. O que acontece é que aqueles que são impactados pelo poder do Evangelho são chamados a uma vida nova. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, todos nós somos capazes de declarar assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que algumas delas se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. O pai é diferente. A mãe é diferente. O empregado se torna diferente. O patrão se torna diferente. O reitor se torna diferente. O analfabeto se torna diferente. Porque uma vez que o Evangelho toca a nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho. E tudo isto, no nosso tempo, na nossa cronologia, de repente, não mais que de repente. Só que a nossa transformação é muito mais bonita do que a de Vinícius de Moraes. A do Vinícius de Moraes foi um de repente, não mais que de repente, que gerou tristeza. A transformação que o Espírito Santo opera em nós nos torna alguém com uma perspectiva para além dessa vida aqui. A nossa oração é que este Evangelho te faça viver, que esse Evangelho te faça vibrar, e que nós sejamos usados para compartilhar esse Evangelho com aqueles que precisam olharem para dentro de si, terem paz com Deus e terem a vida transformada. Que isto aconteça na Igreja Presbiteriana Unida, que isto aconteça na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que isto aconteça no meio do povo de Deus, que isto aconteça com todos os eleitos do Senhor, para a glória dele, para a saúde da Igreja e para a expansão do reino. Que Deus nos abençoe. Amém.